como que é a história da sua clínica. A gente já está falando de como você atende, etc. Mas para quem está te vendo hoje pela primeira vez, ou até o pessoal que já te acompanha, que já é seu Sim. paciente e talvez não tenha tido espaço para ter esse bate-papo, com quantos anos você está lá? Ó, nós completamos 2 anos agora, dia 1º. Conta para mim um pouquinho desses 2 anos, ou até antes deles, o Vamos lá, que... um pouquinho. Ah, eu falo que a minha trajetória é um pouco longa. Eu Fica à vou vontade, a falar gente um tem pouquinho umas da 4 parte, horas. falar da parte que quando eu iniciei, né? É, um pouquinho antes teve a pandemia, né? Eu e minha mãe sempre tivemos comércio. Se eu não tiver muito errado, a gente tem uns 2 anos da Dois pandemia, anos. né? Foi uns Sou dois muito ruim anos. com datas, mas Sim, a gente uns sempre dois teve anos. comércio e em 2020, infelizmente, por conta da pandemia, a gente acabou perdendo um. E foi onde a gente mais sentiu o financeiro. E bate aquele desespero, você fala, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? A gente não tinha um financeiro legal, né? Vamos lembrar que na primeira fase da pandemia, praticamente todos os comércios fecharam as Fecharam portas. as portas. Muita gente ficou pagando aluguel com as portas fechadas, pagando Sim, funcionário de uma maneira ou de outra, sim. etc. E não foi só ficar fechado, com as portas fechadas e tendo gasto. Foi depois, quando voltar a falar como é que eu vou levantar as Como é que eu portas, vou né? levantar as portas? Sim, nós tínhamos um comércio fazia em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Acabamos perdendo. Aí bateu, o que que eu vou fazer agora? Na época eu não trabalhava, a gente dependia desse comércio, minha mãe também não. Você já estudava, não? Já estudava, estava no meu terceiro, quarto ano de biomedicina. E deu na minha cabeça, eu vou abrir o meu comércio. Na época minha mãe falou, calma, Giovana, porque a gente acabou de perder um comércio, o financeiro não tá legal, não tem como fazer um investimento. Eu coloquei na minha cabeça, vou abrir o meu comércio. E foi aí que comecei a pesquisar os lugares e encontrei. Teve muitos obstáculos para não dar certo, mas com a minha insistência a gente conseguiu. E eu falo o quê? Quando eu entrei, eu não coloquei nenhum empecilho. Eu entrei com uma maca e um carrinho de auxiliar. Foi o que eu comecei. Você começou sua clínica com uma maca e um Uma carrinho, maca. aliás, já escutei isso, não me é muito falho na minha memória. Se você começou assim, né? Comprei uma maca, coloquei aqui Sim, e. comecei assim, basicamente com o que eu tinha. Uhum. E pra mim ali era um Você castelo. começou aonde? Lá mesmo, Onde você tá hoje? onde eu Fala, tô pessoal, onde que atualmente. tá a clínica da A doutora clínica está Giovana? localizada próximo ao Shopping Maia, na Avenida Salgado Filho, no edifício Via Alameda. É aquele edifício grande perto da Justiça Federal? Isso mesmo, bem em frente. Isso, aquele edifício de esquina, né? Indo Isso, sentido ali perto do Carrefour ou do Shopping isso, Maia isso mesmo, né? mesmo, isso mesmo. Você começou lá mesmo. Comecei lá mesmo, foi minha primeira clínica, mas quando nós pegamos lá, a gente pegou bem no cru, assim, só tinha divisão de 2 salas, né? Então, as salas não tinham nem portas, para falar a verdade, recepção também a gente não tinha. Foi bem do zero mesmo. Foi uma maca, um carrinho de auxiliar e um mocho. Foi aí que eu comecei. E eu falo que eu não coloquei empecilhos para iniciar. Foi com o que eu tinha. Eu falei, bora levantar e vamos E crescer, amanhã é um dia fazer dar melhor. certo. Sim. E foi tudo indo naturalmente. Foi difícil. Eu falo que foi um ano assim, só de trabalhar e financeiro, porque a gente iniciou sem nada lá, né? E foi acontecendo. Fala pra mim, no seu início, aliás, nesse período que isso aí tudo se passou, pulei aqui, ó, Matheus Abreu, parabéns para todas as mulheres e que ótimo profissional a doutora é. Ai, Obrigado, obrigada. Matheus, olha aí. Sabe quem é Matheus, não? Sei. Ah, que ele já te elogiando profissionalmente, que ele já conhece, Já já conhece? conhece. Me fala um negócio, nesse seu período de início da clínica, que provavelmente até agora foi o mais complicado, pelo que você conta, Sim. quem que você teve ali de fundamental que te deu apoio para isso? É, Olha, suspeitas só, familiar ou até profissionalmente, professores? Teve alguma, né, cliente que foi fundamental, que começou ali com você, você foi fazendo um procedimento, foi fazendo outro, ela foi tendo resultado e você foi sim. crescendo. Conta um pouquinho dessa fase, desse um O ano. familiar foi o que mais me ajudou, assim. Minha mãe que sempre esteve do meu lado também. Tive ajuda tanto da minha avó quanto do meu pai também. É, E o resto foi basicamente força e coragem minha mesmo de falar, vamos lá. E levantar pra cima, divulgação, correr atrás. O primeiro ano também foi um dos mais difíceis que eu falo, porque no final do ano nós recebemos 2 denúncias. Ah, Isso eu queria falar também, porque eu acho essencial. coragem, hein?
Coragem. Faltou o coragem lá no. Falou que é Coragem. forte, mas então vamos falar disso porque Sim, eu acho difícil alguém ter essa coragem de falar desse assunto. sim. Os nossos É um microfones estão assunto, seus. sim, é um Fica à assunto vontade. que é muito raro você ouvir assim de um profissional falar, mas eu falo porque eu sempre trabalhei muito corretamente e quando eu recebi essas denúncias foi um baque para mim, né? Que eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Eu nunca recebi uma vigilância sanitária e o CRBM, que é o Conselho de Biomedicina na minha clínica, né? E quando você está iniciando é um susto, né? Você falar de vigilância Meu sanitária, de Deus. CRBM, você fala, meu Deus, não quero que nunca isso aconteça comigo. Mas aconteceu e eu falo que foi bom. Nesse ano que aconteceu, eu falei, vou desistir, vou largar tudo, porque é difícil a parte de documentação. O tipo de denúncia que você teve foi documentação. O tipo de denúncia que eu tive foram outros, mas não bateu com o que colocaram lá. Foi só denúncia. Foram só Concorrência, denúncias. você acha? Eu não sei quem foram e eu também nem quero saber. Mas é aquele empurrãozinho que te faz, Eu falo em que vez de foi cair, bom, se te em põe vez pra de me frente. derrubar, me levantou, porque foram algumas situações que eles me ajudaram, me orientaram ao o que eu tinha que fazer. A clínica estava toda em ordem, não tinha nada de errado. Eles fizeram a fiscalização na primeira visita. Uhum. De surpresa, né? De surpresa, foi primeiro recebemos o conselho de. Não, primeiro recebemos a vigilância sanitária. Eles foram lá, passaram algumas documentações que queriam analisar. Nós passamos para ele, a clínica estava tudo em ordem, não tinha nada de errado. Blitz documento. Então aqui, habilitação, Tudo documento do carro. E certinho, agora? sim. Nós tínhamos também responsável técnico, que tem que ter também, né? Então estava tudo correto. E depois recebemos o conselho de biomedicina. Eles foram lá, me orientaram, né? Eu falo que foi legal porque eu estava para me formar em biomedicina e eles me orientaram com a minha documentação. Então foi tudo muito rápido. Tudo muito rápido, saiu, não tive nenhum problema. Minha clínica sempre esteve em dia. E hoje você tá confortável. Você E hoje chega eu tô lá, uma notificação que você vai confortável. ter uma visita, você vai fazer Sim, um eu falo, cafezinho. com certeza, eu falo que hoje, essa semana eu liguei para eles, né, para tirar uma dúvida. E eles sempre me ajudaram. O profissional que estava me orientando, hoje ele se aposentou. Mas tem os outros profissionais, né? E eu falo, eu não tenho medo de dizer que eu recebi essas duas denúncias. Por quê? Não foi por um trabalho mal feito. Não é aquele tipo de denúncia que a pessoa vai lá colocar um botoxinho e sai com o Sim, rosto de outro tamanho, não, né? não. Foram denúncias que me ajudou e eu amadureci muito, porque quando eu recebi, foi um baque, eu chorei, e hoje, se eu receber eles novamente, pra mim vai ser tranquilamente.